Bem-vindos ao podcast sobre educação. Este é o primeiro episódio idealizado por mim e minha super parceira de projetos, Carla Camila. Um espaço que será dedicado para conversarmos, refletirmos, nos atualizarmos, inspirarmos os mais variados temas do universo educacional. Vamos receber especialistas, instituições, parceiros que fazem a diferença na educação do nosso país, dos estados e dos municípios. Eu sou Fátima Ehlert, doutoranda na área de Política e Gestão de Processos Educacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora há 40 anos, com atuação na sala de aula, iniciando pela alfabetização e, posteriormente, anos finais, também ensino médio, também educação superior e experiência na gestão enquanto secretária municipal de educação por 2 períodos distintos. Atualmente estou no Conselho Estadual de Educação, no 2º mandato, representando a FAMURS e, nesta oportunidade, atuo como presidente do Conselho Estadual de Educação. Durante toda a minha carreira, sempre primei pela oportunidade de estar próximo aos municípios, próximo à gestão, como também uma possibilidade de atuar na implementação das políticas públicas educacionais. Este podcast ele é patrocinado pela Aprende Brasil Educação, uma instituição que está presente em muitos municípios do Brasil com inovação e soluções para transformar a vida de estudantes e professores. Com a Aprende Brasil Educação, alunos conquistam mais oportunidades de aprendizagem. Com a segurança de quem faz parte de um dos mais importantes grupos educacionais, Brasil, o Grupo Positivo, atua há mais de 20 anos, desenvolvendo soluções que impactam diretamente na educação brasileira e potencializam a aprendizagem. A Aprende Brasil atua em todo o território nacional para transformar a educação com profissionais altamente qualificados e dispostos a tornar o processo de ensino-aprendizagem uma experiência única e transformadora. Obrigada, Aprende Brasil. Que bom poder contar com vocês neste nosso episódio do podcast sobre educação. Educação é uma paixão que se renova. Há 50 anos, esse é o DNA do Grupo Positivo, o mesmo grupo educacional que em 2005 lançou o sistema de ensino Aprende Brasil e transformou a vida de mais de 1,5 milhão de alunos e de 120 mil professores. Mais tarde, em 2019, o sistema de ensino Aprende Brasil se tornou a editora Aprende Brasil e deu origem a marcas com grande impacto no ensino brasileiro. Agora, estamos prontos para um passo ainda maior. A Aprende Brasil Educação. Uma nova assinatura que veio para refletir ainda mais forte o que para nós sempre foi a alma de tudo: a educação. Pessoas pensando a educação em todos os aspectos, entendendo que ela é um grande motor. Um motor que propulsiona o mundo, capaz de promover as transformações de que a humanidade precisa para alterar o destino das próximas gerações. É nisso que acreditamos e é assim que iremos mais longe para fazer do nosso propósito realidade todos os dias. Construir um futuro melhor por meio da educação com o primeiro e o segundo sistemas de ensino para a área pública, o NAME e o Aprende Brasil. Aprende Brasil Educação. Juntos vamos mais longe. A partir desse momento, vamos conversar com a nossa primeira convidada, a especialista, colega, professora, uma referência na educação no estado do Rio Grande do Sul, professora Márcia Carvalho. Seja bem-vinda. Muito obrigada, professora Fátima. É um prazer estarmos juntas inaugurando esse podcast sobre educação. Para nós também é uma alegria muito grande recebê-la. E antes, Márcia, de iniciarmos a nossa conversa, que tem como tema a educação e o compromisso de todos com a equidade, a aprendizagem e a qualidade, gostaríamos de ouvir um pouquinho da tua história. Quem é Márcia Carvalho? Bem, a Márcia Carvalho, além de mulher, mãe, é professora e tem orgulho desta profissão. A minha trajetória, iniciando como professora lá na década de 90,
trabalhando com anos iniciais, o desafio de trabalhar também com escolas do campo. Tenho isso na minha trajetória, que muito me orgulha por conta de aprendermos a fazer diferentes tarefas no âmbito da escola para dar conta da aprendizagem dos nossos estudantes, mas não apenas fazendo o trabalho de sala de aula, fazendo também o trabalho da secretaria escolar, da alimentação escolar, do atendimento às famílias, da organização dos espaços, de pensar não apenas no planejamento da aula em si, mas também desse contexto da comunidade escolar. Isso muito me orgulha, porque é, de fato, uma trajetória de desafios. E, além disso, né, além da sala de aula, fui desafiada a estar na gestão da Secretaria Municipal de Educação de Caxias do Sul, atuando como assessora pedagógica, também lá nos meados dos anos 90. E isso fez com que a gente pudesse ter um olhar diferenciado, tirando o teto da cidade. Antes eu tirava o teto da sala de aula. E aí passei a tirar o teto da cidade para gerenciar, para pensar na educação do território municipal. E essa oportunidade me levou a outros desafios quando também assumi a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do município que mora no meu coração, que é São Francisco de Paula, onde fui secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto durante 2 gestões. E pudemos ver a transformação da educação daquele território. O que me oportunizou também a assumir a presidência da Undime do Rio Grande do Sul e um cargo na diretoria nacional da Undime. Era diretora de comunicação. Então, isso me desafiou a conhecer o estado do Rio Grande do Sul, mas também esse nosso país de dimensão continental, nas suas 5 regiões, onde também a Undime oportuniza o diálogo com os municípios. E a Undime também me abriu portas para estar onde estamos hoje, no Conselho Estadual de Educação como conselheira. Fui conselheira durante também 2 mandatos, né, de 2014 a 2022. O desafio de assumir a presidência durante a pandemia, né, no ano de 2020, em abril de 2020, assumo a presidência do Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, onde fico até abril de 2022. E nesse período ainda, né, a presidência do FONSED, o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação. Então, a oportunidade de estarmos à frente de 2 órgãos importantíssimos dos sistemas de ensino, secretarias e conselhos, porque a experiência do Conselho Municipal de Educação de Caxias do Sul também me deu a experiência de estar atuando no Conselho Estadual. Então, a trajetória de estar na escola, estar na gestão do município e também olhar para uma gestão de nível estadual e nacional me permitiu estar aqui hoje dialogando sobre educação. Muito bem, Márcia. Acho que a tua trajetória nos traz aí um grande exemplo, né, de como podemos ocupar espaços e funções e fortalecer o nosso conhecimento, mas também compartilhar com outras pessoas, e tu fazes isso muito bem por meio das formações. Então, acredito que a tua trajetória nesses diferentes espaços também fortalecem a tua atuação como formadora em vários municípios, também em outros estados, onde tu consegues levar a tua experiência e auxiliar que outros também encontrem esses caminhos. Porque o ser professora, além da sala de aula, nos oportuniza estar na gestão, estar na coordenação pedagógica, estar nos diferentes conselhos, atuar na implementação, na construção, na análise, no monitoramento e no acompanhamento das políticas públicas. E, Márcia, o que daquela professora que iniciou lá em sala de aula, lá na escola do campo, depois na alfabetização, o que disto te motivou a estar na gestão? E segue a te motivar, porque tu és uma profissional que estuda muito, que pesquisa, que lê, uma conhecedora das leis, né? Então, em algum momento, tu teve esta motivação de estar para além da sala de aula, mesmo reconhecendo a importância que é estarmos na sala de aula para conhecermos de fato, né, como se implementam as políticas públicas, que é nesse espaço micro em que no dia a dia a gente consegue transformar em ações aquilo que muitas vezes vem como uma demanda, seja lá da secretaria, seja dos conselhos, seja do próprio Ministério da Educação. Mas o que
dessa professora de sala de aula hoje está presente nessas diversas Márcias aí que compõem essa tua trajetória enquanto profissional da educação? Boa pergunta. Eu costumo dizer que a determinação é uma das minhas marcas fundamentais. E pensar que sair da sala de aula para estar na gestão é a oportunidade para que nós possamos buscar essa construção de políticas públicas em um âmbito muito maior, foi a minha mola propulsora para sair da sala de aula, para sair da escola e assumir a gestão. Então, esse é o desafio que a gente tem permanentemente, pensar que nós precisamos garantir o direito de aprender de todos e de cada um das nossas crianças, dos nossos estudantes, sejam eles adolescentes, jovens ou adultos ao longo da vida. E esse foi o meu maior desafio para estar além de um único espaço, é poder contribuir em espaços maiores, seja na política municipal, seja na política estadual da educação, porque podemos sim contribuir e colaborar com o desenvolvimento da educação em outros âmbitos. E qual o papel, Márcia, das políticas públicas educacionais no processo de aprendizagem? São fundamentais, Fátima. Eu diria que não há um desenvolvimento da aprendizagem, né, com qualidade e com equidade, o atendimento do direito à educação no Brasil, se não tivermos políticas públicas. E uma das questões que a minha trajetória pôde comprovar é que não há nenhuma implementação de política pública nesse país que não seja construída com as gestões, sejam elas municipais ou estaduais e do Distrito Federal. É preciso que gestores dos municípios, dos estados, do Distrito Federal, das escolas, das redes participem da construção das políticas públicas. Elas são direcionadoras diante dos contextos, dos processos e dos sujeitos a cada período. E isso é extremamente importante, porque sem política não há direcionamento para nós alcançarmos esse direito à educação que é de todos e de cada um. Nós estamos, Márcia, vivendo um momento muito importante para a educação do país, dos estados e dos municípios, que é a construção do Plano Decenal de Educação. É um plano que vem aí para a próxima década e que parte daquilo que nós conseguimos avançar na última década. Qual é o papel dos gestores nesse processo? Esse é um grande desafio dos gestores que estão, neste momento, né, na gestão dos municípios e mesmo na gestão do Estado e do Distrito Federal, dos estados e do Distrito Federal. O Plano Nacional de Educação, ele está na nossa Constituição, no artigo 214, como sendo articulador de um Sistema Nacional de Educação que ainda está em construção. Mas é lá que diz, através da emenda constitucional 59 de 2009, que este Plano Nacional de Educação, de duração decenal, vai trazer as principais diretrizes, os principais objetivos, metas e estratégias para alcançarmos o que hoje nós dizemos que é a educação de qualidade com equidade. E os gestores municipais, especialmente, que assumiram a gestão dos municípios nesse ano ou estão dando continuidade porque seguem na gestão, têm o desafio de olhar para o que foi alcançado no âmbito do seu território e que contribui, portanto, para o alcance das metas e objetivos e estratégias no âmbito do Estado e que contribuem para o alcance das metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. E com muita responsabilidade, pensar quais são os próximos objetivos, né? Que metas e que estratégias terão para os próximos 10 anos para alcançarmos efetivamente essa educação que queremos que atinja desde a educação infantil na etapa creche até o ensino superior, lá na pós-graduação, no seu último nível, que seja de pós-doutorado, mas atendendo aos munícipes, né, de cada um dos municípios brasileiros. Então, esse é o compromisso e o grande desafio que temos, é a revisão, né, do atual plano municipal, estadual, em relação ao definido no Plano Nacional, para que esse nosso próximo Plano Nacional, que tramita hoje no Congresso Nacional, né, o PL 2614, tem 3.069 emendas, né? Hoje ainda conferindo à tarde, saiu de 3.068 para 3.069 emendas, para que nós possamos aí dialogar
e termos algo que nos direcione, mas que esteja ao alcance de execução por parte dos gestores. Porque o Plano Nacional de Educação, assim como os planos subnacionais, são planos de Estado. Eles perpassam mais de um governo. E esse é o grande desafio, que a educação seja uma política de Estado, onde haja continuidade. E qual é o papel dos professores, dos profissionais da educação nesse processo de implementação do plano municipal de educação, do plano estadual, do plano do Distrito Federal, enfim, qual é o papel dos profissionais da educação? Os profissionais da educação têm papel fundamental, porque quem implementa todas as políticas públicas efetivamente no dia a dia, nos 200 dias mínimos letivos, nas 800 horas mínimas letivas, no caso da educação infantil e do ensino fundamental, ou das 1000 horas, no caso do ensino médio, para quem nos escuta também, são os profissionais da educação que levam isso no seu dia a dia. Então, é importantíssimo que os profissionais da educação, que professoras e professores das salas de aula dos diferentes rincões do nosso estado e do nosso país, eles acompanhem, eles tenham o compromisso de executar esse plano, mas para executar é preciso conhecer, é preciso participar. Então fica sempre aquele chamado, né? Quando somos chamados a falar sobre educação, nós, professoras e professores, precisamos ocupar o nosso lugar, porque tenho dito em todos os lugares que passo, se nós não ocuparmos o nosso lugar, alguém ocupa, e normalmente depois, com o dedo em riste, nos diz o que devemos fazer. Professoras e professores são os protagonistas do processo ensino-aprendizagem e precisam acompanhar para e passo o movimento nos seus territórios. Márcia, por muito tempo nós trabalhamos na perspectiva da igualdade. E recentemente entra um novo conceito, que é o conceito da equidade, e ele vem com muita força. O que muda a partir disso? Muda lá na gestão da sala de aula e muda também na gestão das redes, muda na gestão dos municípios, dos estados, do Distrito Federal. Por muito tempo, de fato, nós trabalhamos com o princípio, né, esse paradigma da igualdade, pensando que nós deveríamos tratar todos iguais, porque assim alcançaríamos o mesmo lugar de chegada com todos. E a história, a nossa trajetória educacional e as políticas públicas implementadas até então nos mostram que isso não acontece. Porque se nós tratarmos os diferentes da mesma forma, nós não teremos o mesmo resultado. E quando nós queremos qualidade, nós precisamos da equidade, que é a igualdade de condições, respeitando as necessidades e a diversidade dos nossos estudantes, das nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos, o que é um grande desafio, porque nossa formação inicial, ela nos dá conta de ensinar a todos que aprendem. O nosso desafio é ensinar também aqueles que têm dificuldades de aprendizagem ou, conforme a teoria que ampara a prática de cada um, dificuldades, transtornos, distúrbios, que nós precisamos respeitar as diferenças, né, a diversidade de todos e de todas, que o jeito de aprender de meninos e meninas tem jeitos diferentes em função das oportunidades que cada um teve nesse momento, que pessoas com deficiência, transtornos do espectro autista, altas habilidades, superdotação, ou essas questões de dificuldades, né, de aprendizagem ou distúrbios, conforme a teoria que ampara, precisam ter um tratamento diferenciado, precisam ter um olhar acolhedor, mas não apenas um olhar acolhedor, mas ações de intervenção de acordo com as necessidades. E esse é o nosso grande desafio. Quebrarmos esse paradigma de tratar todos iguais e termos esses planejamentos, esses ajustes de acordo com as necessidades dos grupos dos estudantes, né? Quando a gente fala que hoje uma das tendências é o ensino personalizado, uma educação personalizada, não é necessariamente individual um a um, mas é pelas características, necessidades, condições e oportunidades que cada grupo, dentro das salas de aula, dentro das escolas, das redes, tem. E esse é o nosso grande desafio do momento, é estar sim nesse paradigma de equidade, dando condições de igualdade para que sim todos cheguem no mesmo ponto de chegada e preferencialmente ao mesmo tempo. Tu pensas, Márcia, que equidade, qualidade, aprendizagem e inclusão
são essenciais no contexto escolar? São fundamentais. Eu diria que esses adjetivos, essas qualificações do processo educacional, eles são molas propulsoras para todos os profissionais da educação, seja o gestor de sala de aula, seja o gestor de rede. Precisamos nos desafiar a buscar efetivamente essa qualidade que se dá por meio das condições de igualdade, das oportunidades, né, para cada um, e é isso que nos move, é isso que nos desafia, é isso que nos mobiliza, que nos leva à frente, que nos projeta a pensar jeitos diferentes. Porque se nós quisermos alcançar resultados diferentes do que temos hoje, precisamos necessariamente de novas ações, de uma nova organização e de intervenções diferenciadas. Caso contrário, teremos resultados muito próximos dos que nós conseguimos diagnosticar, elencar, ter aí as nossas evidências, os nossos dados científicos atuais. Que são importantes, né? Mas desde que a gente consiga contextualizá-los e, a partir deles, criarmos estratégias para enfrentar. Perfeito. Esse é o grande desafio, né? Esse é o grande desafio. As evidências, os dados científicos, as estatísticas educacionais, os indicadores, eles são sinalizadores. Eles são sinalizadores para que a gente pense que alguma coisa não está bem. E como nós temos hoje apenas com maior cientificidade indicadores de resultado, nos faltam indicadores de processo. Porque ainda os processos demandam mais registros, demandam maior estudo e a gente ainda não tem. Porque quando nós tivermos indicadores de processo, onde nós tivermos o descritivo de como nós fazemos, nós conseguiremos verificar aonde são as necessidades de intervenção, de qualificação, de formação continuada. Enquanto não temos os indicadores de processo, trabalharemos com os indicadores de resultado como sinalizadores daquilo que já alcançamos e do desafio que ainda temos para alcançar o que falta. Muito bom, Márcia, as tuas reflexões sempre significativas, reflexivas e que também nos projetam, né, para esta possibilidade que é uma educação que se aproxime de todas essas questões que hoje estão no cotidiano da escola. A questão da aprendizagem, a questão da equidade, a questão da inclusão, a questão da qualidade. Então, muito bom contar contigo nesse primeiro episódio do podcast sobre educação. Por quê? Porque falar de equidade, qualidade e aprendizagem é falar também das práticas que estão presentes no dia a dia nos contextos educacionais. Em cada episódio do podcast sobre educação, nós teremos o quadro Vamos Falar de Boas Práticas, para o qual convidaremos gestores que possam compartilhar as suas experiências exitosas que estão sendo desenvolvidas na sua rede, no seu município, na sua escola. A ideia é que, através desses relatos, sejamos uma fonte de inspiração e incentivo para transformarmos cada vez mais a educação do nosso país, pois sabemos que temos muitos desafios, mas também temos muitos projetos em andamento, que estão sendo desenvolvidos e que muitas vezes acabam não tendo a visibilidade porque acabamos focando sim nos problemas, focando sim nos desafios que precisamos enfrentar, mas para além disso precisamos também de inspiração para, com novas práticas, com práticas possíveis, conseguirmos avançar. A partir desse momento, nós vamos convidar, e desde já seja muito bem-vindo, o secretário municipal de Educação do município de Piratini, o secretário Luiz Fernando Torres Cassana. Que bom contar contigo para nos falar um pouquinho da tua experiência e de projetos que têm impactado positivamente o seu município. Bem-vindo, secretário Luiz Fernando. Muito bom contar contigo no nosso primeiro podcast sobre educação. E neste quadro, vamos falar de boas práticas. Luiz Fernando, quem é o Luiz Fernando? Quem é o secretário de Educação do município de Piratini que está conosco hoje aqui? Então, Fátima, primeiramente eu queria agradecer o convite. É uma honra poder estrear junto com vocês essa importante iniciativa que certamente vai colaborar, né, com tantos outros gestores
trazendo isso que eu entendo que seja fundamental, que é dividir, compartilhar tantas possibilidades, tantas experimentações que acontecem lá no chão da escola, lá nos municípios, onde tudo acontece, e dividir essa banca aqui, junto com a Márcia, uma amigona querida, que a educação me possibilitou conhecer, e também a ti, Fátima, né, que tantas já dividimos, e é importante, né, poder compartilhar, então, essa pequena experiência, né, porque o Luiz Fernando Torres Cassana é um gestor de menos de 5 anos, está na educação municipal, vai completar agora no dia 16 de agosto 4 anos na gestão. É um menino homem de 30 anos, que completou 30 anos agora domingo, e que é um entusiasta da educação. Entendo que para uma sociedade, para uma comunidade, para um país, ser promissor tem que começar pela educação. Então, para além da minha formação, que por formação, né, sou advogado, sou especialista em direito público, faço pós-graduação em educação profissional e tecnológica pelo IFSU, né, o Instituto Federal Sul-Grandense, mas muito mais que isso, eu sou um entusiasta, apaixonado pelos processos educacionais, e entendo então que a educação é essa mola propulsora do ser humano, né? Então, acho que para me descrever é isso. É um entusiasta, um apaixonado pela educação, e a educação municipalista. Que bom, Luiz Fernando, que bom. E quando tu assumiste a Secretaria de Educação, qual foi o teu principal desafio? Então, acho que para todo gestor de início é entender os processos, entender os fluxos, né, que perpassam pela gestão. E num município pequeno, né, um município do sul do estado, aqui do Rio Grande do Sul, que é Piratini, entender o território, entender o que acontece em cada uma das escolas, nos meandros da escola, né, entender os profissionais que habitam essas escolas, que desenvolvem as suas atividades, os seus trabalhos. E então acho que a gestão ela perpassa por muitas searas, né? Mas a gestão de pessoas, a gestão administrativa, a gestão humana da secretaria, eu acho que é o principal desafio, né, de uma secretaria, porque o processo ele é feito de seres humanos, né? É feito de pessoas. Então, é importante que nós compreendamos o que circunda esses ambientes. Então, acho que esse é o maior desafio, né? São a gestão de pessoas, para que, a partir delas, nós possibilitemos um desenvolvimento para as nossas crianças, para os nossos jovens, e fazer com que aquele processo, aquilo que é desenvolvido ali dentro da escola, seja efetivamente de resultados, né? Porque a partir desse momento que nós consigamos fazer com que as pessoas estejam pertencentes ao processo, ao fluxo que uma sala de aula demanda, vai fazer com que certamente a gente tenha menos frustrações e mais alegrias no processo, nos resultados que eles vão nos galgar. É importante essa tua fala, Luiz Fernando, no sentido de conhecer o território, né, de conhecer ali o chão da escola, de articular ali no município todas essas questões que acabam por fazer com que as políticas públicas sejam implementadas e deem certo, mas tu também és um articulador para além do teu município, né? Já estás aí na diretoria da Undime, estás sempre muito presente em todos os debates. Eu lembro do Luiz Fernando muito forte na questão do transporte escolar, né, que é uma política pública importante ali de acesso e de permanência dos estudantes. Então, esta tua capacidade de também sair ali do território e
pensar a educação municipal como um todo e que realmente atenda a todas as necessidades e especificidades dos municípios pequenos, dos municípios de médio porte, também dos municípios maiores. Como é que foi assim esse Luiz Fernando que conseguiu, já numa primeira gestão, porque tu estás agora a completar 4 anos, então como é que esse Luiz Fernando também consegue se transpor de Piratini para outros municípios, para outras regiões? Fátima, eu entendo que eu sou um bom geminiano, muito bom comunicador, né? Eu me comunico muito bem com as pessoas, entendo que as relações pessoais são o principal vetor para a gente se desenvolver enquanto ser humano, mas eu entendo assim, ó, que, na verdade, quando nós assumimos uma gestão municipal, pensar muito para dentro da caixa, só para aquele ambiente ali, limita as possibilidades de desenvolvimento, principalmente daquela região, daquele território. Então, nós precisamos transpor, né, o território, transpor as possibilidades, entender que o território ele não se fada somente àquelas características, àquelas peculiaridades, e que há outros movimentos, outras possibilidades que vão corroborar com o pensamento de desenvolvimento, com um pensamento que seja progressista. Então, a partir do momento que eu entrei na gestão, a primeira coisa que eu dividi com os meus pares é dizer, nós precisamos olhar fora da caixa. Nós precisamos olhar para além do município. Entender o que a nossa região demanda, entender o que os nossos municípios limítrofes também passam, né? E, quiçá, a gente chegar, então, na esfera estadual, na esfera federal, para compreender os processos também que chegavam até lá. Então, eu assumi a gestão em agosto de 2021, 8 meses depois de ter começado, então, a gestão daquele quadriênio. E era pós-pandemia, nem pós, já estava no período de pandemia ainda, nós não tínhamos ainda retornado às aulas, mas a primeira coisa que eu comecei a entender de necessidade era conversar com outros secretários, com outros gestores, buscar a minha regional, que eu entendi, que já conhecia, já sabia, né, da atuação, e ali começou a se possibilitar, então, outros meios, né, outras esferas de gestão, de conversa, de debate. E, desde então, a Zona Sul, ao qual é a região que eu pertenço, comecei coordenando a região junto com a minha colega, então, secretária de Pelotas, Adriane Silveira, que hoje não está mais enquanto gestora, mas que também foi uma grande parceira naquele momento, muito entusiasta, idealista e uma professora, assim, também, para ensinar os meandros da gestão. Então, ali foi se possibilitando e entendendo, a partir do que nós sofríamos e tínhamos de realidade lá no município, foi que eu fui galgando espaços para o debate. Quando tu falavas ali do transporte escolar, é um dos nossos maiores desafios na região da Zona Sul, né? Piratini é o 11º município maior em extensão territorial do Rio Grande do Sul. Nós temos mais de 5.200 metros quadrados de área do município, né? Temos mais de 7.200 quilômetros de estradas vicinais dentro do município. Então, isso traz uma dimensão para o transporte escolar muito grande. A nossa região é feita de municípios pequenos em população, né? Mas em território, em área muito grandes. E isso faz com que todas as políticas educacionais esbarrem em algum momento no transporte escolar.
Então, a gente buscava muito isso, né? Buscava muito debate, buscar que as políticas já consolidadas no âmbito federal, no âmbito estadual, considerassem essas peculiaridades da nossa região. Porque até então, essas políticas elas não consideram essa dimensão territorial. Então, nós travamos muitas lutas, muitos debates, e hoje, quase 4 anos depois, desde assumir a gestão, nós estamos galgando um resultado diferente a nível estadual, sendo que a SEDUC, né, o governo estadual, vem considerando a possibilidade de um reajuste, de um novo olhar para a política, que é o PEAT, né, nosso programa estadual, um novo olhar para essa dimensão territorial dos municípios que têm essas peculiaridades. Eu fui um lutador por isso, e tantos outros colegas que também travou essa luta junto comigo. É uma luta importante e necessária porque garante, né? Garante o acesso, garante a permanência dos alunos na escola. Então, importante esta união. E acho que a Undime faz esse trabalho muito bem também, né? Muito. Luiz Fernando, de estar ali sempre à frente, sempre na defesa daquilo que é importante lá nos municípios, né, para dar conta das diferentes realidades. Entra a questão da equidade aí, com certeza também, né? Na definição dessa política pública. Se tu fosse escolher um projeto hoje, desenvolvido no teu município, que tu acreditas que ele tem este olhar e essa interface que dialoga com a equidade, com a qualidade, com a aprendizagem, o que tu contaria para nós? Então, desde que nós assumimos a gestão, entendíamos que o município, essencialmente, ele é de zona rural. Né? Nós temos uma peculiaridade no município que a rede municipal ela está essencialmente ligada à zona rural e a rede estadual está essencialmente ligada na zona urbana. Nós temos 11 escolas municipais, sendo 7 delas na zona rural, 11 escolas da rede estadual, sendo 10 delas na zona urbana. Então, essa dá uma dimensão, né, dentro dos aspectos e dos níveis que nós temos como responsabilidade muito grande. Então, nós, olhando para essa peculiaridade, olhando para essa essencialidade do município, entendíamos que nós precisávamos ter um novo olhar para uma educação integral que tivesse literalmente ligada ao meio que os nossos alunos estavam habitando, vivendo, né, e se desenvolvendo. Então, a partir disso, nós, fomentados pelo Plano Nacional de Educação, fomentados pelo Plano Municipal de Educação, que nos trazia lá na Meta 6 a obrigatoriedade, né, de ampliar o acesso dessas crianças a uma educação integral em tempo integral, nós olhamos para um programa, né, trouxemos a possibilidade de um programa municipal que se chama Educação Integral em Tempo Integral nas Escolas do Campo, né? Educação Integral do Campo do município de Piratini. Então, essas escolas elas perpassaram por todo um processo de readequação, desde o currículo, desde a jornada, né, que fez com que essas escolas tivessem uma nova modalidade de ensino. Buscamos muitas experiências externas, né, fomos a outros municípios, olhar outras realidades, pegamos um pouquinho de cada um e trouxemos para uma política literalmente municipal e que identificasse os nossos desafios e as potencialidades do nosso território. Então, a Educação Integral do Campo do município de Piratini, no ano de 2022, teve a sua primeira iniciativa e considerou no seu primeiro ano a readequação da matriz curricular, trazendo possibilidades da modalidade de ensino da pedagogia da alternância, que considera o tempo escola e o tempo comunidade, principalmente por uma questão da essencialidade rural, né, da educação do campo, que se encaixou fundamentalmente naquelas realidades das escolas. Então, as 2 primeiras escolas,
eram de 2 polos distintos do município, sendo que uma escola até a outra tem uma distância de mais de 190 quilômetros uma da outra. São literalmente de polos do município, né? O Polo Sul e o Polo Norte. E essas escolas, então, adquiriram essa modalidade de ensino a partir de 2022 e nós começamos, então, essa implantação da política. Nós temos um currículo que ele traz 1.400 horas de carga horária e 200 dias letivos, sendo que desses 200 dias letivos nós temos o tempo comunidade e o tempo escola. No tempo comunidade, nós temos 60 dias de atividades pedagógicas não presenciais e 140 dias de atividades pedagógicas presenciais. No tempo comunidade, nós consideramos todas as potencialidades do território do aluno, né? Sendo que o aluno ele é submetido a atividades síncronas e assíncronas com os professores orientando, né, para aquelas atividades no meio rural. E dentro do currículo de PPA, que é o projeto pedagógico com o aluno. Nas quartas-feiras ele só tem esse componente curricular. E nos outros 4 dias, nas atividades pedagógicas presenciais, além do PPA, ele tem todos os conteúdos da base. Então, isso compreende as 35 horas semanais e compreende, então, essa carga horária acima das 800 horas. Isso em um curto espaço de tempo, Fátima, para nossa alegria, isso já tem resultados nas avaliações externas, nas avaliações internas, no processo de desenvolvimento educacional do nosso aluno. Sofremos muitas resistências, porque essa modalidade de ensino, ela não é conhecida no país como um todo, né? Nós tivemos que procurar nas mais diversos rincões, não só no Rio Grande do Sul. Procuramos no Nordeste, procuramos na região Sul, procuramos no Sudeste, principalmente no Rio de Janeiro, que tem muitas EFAs, né? Que são escolas essencialmente de agricultura familiar, mas que consideravam o tempo comunidade de uma perspectiva muito diferente, e que muitas vezes estavam mais submetidas à etapa de ensino do ensino médio. Então, nós trouxemos para o ensino fundamental. Isso chamou muito a atenção da região. Hoje, nós estamos já com vários municípios indo até Piratini, conhecer a proposta, entender um pouco mais sobre a proposta, porque, inclusive, os professores tiveram dificuldade no primeiro ano de implantação de lidar com essa proposta, né? De encaixar o currículo, porque o PPA ele é um componente curricular interdisciplinar, que ele possibilita uma infinidade de possibilidades, né? Para ser não redundante. Mas o currículo, então, trazendo essas possibilidades e trazendo a tão famosa interdisciplinariedade que o professor encontra dificuldades, a gente foi adequando de acordo com a realidade e o interesse do aluno. O interesse do aluno trazendo para o eixo da gama que o professor tinha para o desenvolvimento dos seus componentes, das perspectivas do currículo para além da base, para a possibilidade também da intersetorialidade de outros aspectos educacionais, de outros parceiros na educação, de outras instituições que possibilitariam, então, esse desenvolvimento do currículo. Os professores, então, foram aguçando essas possibilidades e, ao longo, então, desde 2022, a gente vem vendo, então, os resultados a partir dessa política municipal e que agora nós conseguimos ver de modo mais consolidado, né? Ela se consolidou. Nós já temos a regulamentação da política. Num primeiro ano, nós funcionamos numa modalidade experimental, né? Que foi através de um parecer do Conselho Municipal de Educação. E depois nós regulamentamos através de um decreto municipal e que hoje
já tem financiamento próprio, né, dentro do orçamento do município, já tem a própria organização de recursos humanos para essa modalidade, a formação dos professores para essa modalidade. Nós temos financiamento próprio do município, com recursos próprios do município para essa modalidade. Então, nós estruturamos literalmente todos os eixos, né, da gestão escolar para que a política pudesse se consolidar e, de fato, se tornar uma política de Estado e não de um governo. Né? Não é o Luiz Fernando, não é a equipe do Luiz Fernando, né? É o Márcio Porto, prefeito, que chegou lá e fez a política acontecer e, depois de sair, vai arrastar junto com eles a essa política municipal. Não, é para ficar. Se está dando certo, que bom. Se tem que aperfeiçoar, que se aperfeiçoe. Mas que não retrocedamos, né, num processo que foi maduro, foi entendido desde o início. E foi construído, né? E foi construído coletivamente com os profissionais, com a comunidade que é essencialmente parceira. Isso eu ia te perguntar, qual é que foi a caminhada com a comunidade escolar? Num primeiro momento, como toda educação em tempo integral, há uma resistência da comunidade, né? Há uma resistência para entender da importância de uma ampliação da jornada, né? Daquela criança estar submetida a um tempo escolar maior numa região que essencialmente usa das atividades da criança no turno inverso da escola para os trabalhos manuais, né? Para os trabalhos da agricultura familiar, da agricultura em larga escala, e que essas crianças, elas eram uma mão de obra manufaturada, né? Mas compreender o quanto é importante para essa etapa, para esse começo de vida, né, desses seres humanozinhos, a essencialidade que a escola traz a partir dessa perspectiva. Num primeiro momento, precisamos envolver muitos atores, Ministério Público, precisamos envolver próprio Tribunal de Justiça, né, ali o Fórum Municipal, o Poder Judiciário, para que entendessem da legislação, entendessem que era uma meta que o município ainda não estava alcançando e que essa era uma possibilidade, e que não era só por uma questão de meta, mas também por uma questão de visualizar um potencial para aquelas comunidades que eram totalmente distintas nas suas peculiaridades, nas suas essencialidades. E então, ali, naquele primeiro momento, nós sofremos algumas resistências por pequenos grupos que acabam, às vezes, tendo mais proporção do que a maioria que estava a favor. Mas, justamente pela continuidade da política, foram entendendo a importância e o quanto os filhos, né, os netos, aquelas crianças que estavam naquela comunidade escolar, estavam progredindo a partir da implantação. Realmente é um projeto que, escutando o Luiz Fernando, a gente já vai imaginando a dimensão que isso toma. E a importância, Luiz Fernando, de tu teres conseguido fazer um projeto, né, de Estado, como dizes, que tenha continuidade, mas também que dialogou diretamente com a necessidade daquela comunidade escolar. Exatamente. Né, daquelas comunidades escolares, desses alunos que moram lá no meio rural, que moram lá no campo e que precisam de um currículo repensado para isso, de um espaço para entender o que lá na sua localidade, onde ele mora, está sendo feito e pode ser aperfeiçoado. Acho que essa escola para a vida mesmo, né? Então, parabéns por esse trabalho, e eu vou aproveitar agora esses dois colegas aí maravilhosos, profissionais, a Márcia aí com uma vasta experiência e o Luiz Fernando um jovem aí, acho que bem te apresentasse no início, né? Encantado com a educação, comprometido com a educação, e eu vou fazer rápidas perguntinhas aí para vocês dois, para a gente fazer como se fosse um bate-bola aqui, né? Sobre educação. Márcia, o que te desafia? As dificuldades, para que a gente possa superar. Luiz Fernando, o que te desafia? O que me desafia
é aquilo que me tira do meu eixo. Aquilo que eu não conheço, aquilo que eu nunca tive qualquer contato, é o que me move. Eu não sou de ficar na minha zona de conforto. Eu gosto daquilo que me tira do eixo. Márcia, o que te encanta? Me encanta a possibilidade que a educação tem de transformar as pessoas. Esse é o maior encantamento que a gente pode ter e que leva a superar qualquer desafio, qualquer dificuldade, a nos mobilizar, a nos acionar, a nos relacionar, a buscar pessoas, né? Essa possibilidade de transformar. Porque, como diz Paulo Freire, a educação não muda o mundo. A educação muda a gente. E a gente faz tudo o que pode. Luiz Fernando, o que te encanta? O que me encanta é o brilho do olho daquelas crianças, daqueles jovens que veem na gente uma possibilidade, uma perspectiva diferente. Me encanta. Márcia, o que te entristece? Me entristece, por vezes, perceber que a educação não tem a relevância que ela tem, que a sociedade não enxergue na educação essa possibilidade transformadora que ela permite. Né? Porque, obviamente, a educação não faz nada sozinha. Mas, como diz a nossa Constituição, a educação é o direito fundamental que dá acesso aos demais direitos. E me entristece quando a educação é colocada num lugar de não valorização, de não respeito e de não visibilidade para essa transformação que ela pode fazer. Luiz Fernando, o que te entristece? O sistema. O sistema me entristece. No sentido de que muitas vezes nós gastamos muita energia para conceitos muito básicos, para compreensões muito superficiais. E o sistema não ajuda a fazer com que isso seja um processo natural, né? Então, acho que a gente precisa revisitar, rever o sistema político nacional, para que a educação literalmente seja colocada no patamar onde ela necessariamente e essencialmente deve estar. Márcia, quem é o outro no processo educacional? O outro é nosso parceiro fundamental. Sem o outro, nós não vamos para frente. Ir sozinho é fácil e a gente chega rápido, mas o outro é aquela força que a gente precisa ter, que pode demorar mais tempo, pode ser mais trabalhoso, mas é o que fortalece e consolida. Precisamos do outro. Luiz Fernando, quem é o outro? O outro é a sociedade organizada, as instituições, as organizações da sociedade civil, a família. São essas entidades que a gente nomeia que essencialmente precisam estar movidas para que a gente consiga chegar nos objetivos que a gente elenca, que a gente tenta trazer como diretriz, para que realmente a gente chegue num objetivo comum. Márcia, a gente faz educação sozinho? Jamais. Só educação? Jamais faremos educação sozinhos. Educar necessariamente precisa do eu, o outro, precisa do nós, precisa da sociedade. A educação não se faz sozinha. Nós aprendemos com o outro, com os outros, com os objetos do conhecimento. Então, a educação só se faz junto. Que outras áreas precisam estar engajadas? Precisamos da intersetorialidade com a saúde, principalmente, e com a assistência social. Diria que são duas áreas fundamentais que trabalham com gente, que trabalham com os grupos sociais. Mas também precisamos do esporte, da cultura, do lazer, precisamos do financiamento, precisamos da receita, né, da Secretaria de Fazenda, de Finanças, enfim, precisamos de tudo isso. Mas com quem trabalha diretamente com as pessoas, precisamos estar mais articulados intersetorialmente. Educação, saúde, assistência. Luiz Fernando, no projeto que tu apresentaste há pouco, tu falou dessa questão da intersetorialidade, né? Eu acho que ficou muito claro que não se faz sozinho. Não tem como. Eu, pegando o gancho da Márcia, eu entendo que, para além da estrutura governamental, né, da administração direta, nós precisamos destes outros atores que movem também
com as políticas, a legislação. Então, eu traria o Poder Judiciário, que essencialmente precisa estar articulado com as realidades que nós vivemos, o Ministério Público, né, todos os órgãos fiscalizadores, Conselho Tutelar, o próprio Poder Legislativo. Então, eu entendo que esse regime de colaboração que nós tanto falamos, que nós tanto pregamos, que nós tanto buscamos, ele precisa se configurar e se reconfigurar todos os dias. A todos os dias, porque todos os dias nos aparecem desafios diferentes, pessoas diferentes, realidades diferentes, e que nós precisamos fazer com que todos esses atores estejam munidos e imbuídos para que realmente a gente chegue naquele objetivo comum. Algo que também tem estado muito presente na educação é a importância das competências socioemocionais. Né? Ir além do conteúdo, ir além dos objetos de aprendizagem, ir além da metodologia, conseguir trabalhar estas questões socioemocionais que elas vieram com muita força, principalmente no pós-pandemia, no episódio da enchente no ano passado. Então, como é que nós podemos efetivamente trabalhar isso na educação? Márcia e Luiz Fernando. É um desafio. Na verdade, as competências socioemocionais, quando a gente busca essa construção com os nossos estudantes mesmo, né? De responsabilidade, de autoconhecimento, de empatia, né? De capacidade de se colocar no lugar do outro, são desafios que nós precisamos resgatar primeiro em nós, cada um e cada uma dos profissionais da educação, dos diferentes atores que atuam na educação, porque não apenas professoras e professores, mas os nossos colegas que trabalham lá no dia a dia, na limpeza, na alimentação, na secretaria da escola, aquela pessoa que abre o portão, enfim, todos os envolvidos, para que estas pessoas estejam com isso fortalecido. Porque dentro dos ambientes escolares são os adultos que são as autoridades do processo educacional, não apenas professoras e professores. E nós precisamos resgatar isso, a escuta, né? Uma escuta densa, uma escuta sensível, uma escuta respeitosa, para que nós possamos construir isso. Então, as competências socioemocionais, hoje muito faladas, se nós pensarmos na própria Base Nacional Comum Curricular, né? Temos 10 competências gerais, das quais temos 4 que são socioemocionais, né? 3 são comunicativas e 3 são cognitivas. E, então, se eu juntar as comunicativas com estas socioemocionais, eu tenho a maior parte das competências de uma dimensão que não necessariamente é o que a gente trabalha. Então, eu diria que esse é um desafio de fortalecer essas competências nos trabalhadores da educação, para que nós possamos fazer esta construção com as nossas comunidades escolares, daí sim com as nossas crianças, os nossos estudantes, suas famílias e com toda a comunidade do entorno. Acho que potencializar as pessoas é o nosso principal papel para alcançarmos o nosso objetivo comum. Perfeito. Luiz Fernando. E falando também muito alinhado ao que a Márcia traz, acho que aí se configura a necessidade da intersetorialidade, né? Aí, quando a gente sabe que todo o processo é feito de gente, a importância dos outros atores, né, das outras dimensões das pessoas estarem imbuídas nesse processo. Então, quando a Márcia traz a necessidade de a saúde, a assistência social estar imbuída nesse processo, é também falando das pessoas, é também falando dos processos que essas pessoas passam para além do lado profissional, né? Então, por isso a importância que as políticas públicas nos âmbitos da assistência, da saúde, estejam também elencando as condições de trabalho, as possibilidades dessas pessoas procurarem um serviço e encontrarem esse serviço a tempo e a hora, né? E que isso perpasse os ambientes escolares, compreendendo que todos esses atores, estando alinhados na efetividade das políticas, certamente a gente vai chegar naquele resultado e naquilo que a gente objetiva para dentro das escolas.
Nós poderíamos ficar aqui um bom tempo ainda, porque temos vários outros temas que a gente sabe que estão presentes na educação, mas eu gostaria já de agradecer imensamente, Márcia, por estares aqui nesse primeiro podcast sobre educação, também o secretário Luiz Fernando, duas pessoas que fazem a diferença na educação. A Márcia eu já conheço aí de longa data e és inspiradora, Márcia. Aprendemos contigo dia a dia. Hoje sou tua colega lá no Conselho, estamos juntas na presidência, estamos juntas em outros projetos, porque acreditamos na educação como transformação e que a educação tem esse poder de mudar a vida das pessoas. Uma educação que cuida, uma educação que protege, uma educação que ensina, uma educação que orienta. E nós somos os responsáveis por esses espaços. E estarmos nos espaços de gestão, de conselho, do chão da sala de aula, da formação dos professores, contribui para que a gente consiga efetivamente mudar aquilo que ainda pode ser mudado, aperfeiçoar aquilo que está sendo feito, porque a realidade ela é muito dinâmica, e transformar aquilo que por vezes não dá certo, por vezes se faz um plano e ele não consegue atingir aquelas metas que nós queremos. Mas nós estarmos imbuídos desse entusiasmo que a tua juventude nos traz, Luiz Fernando, e isso é muito importante para nós que já temos uma trajetória um pouquinho mais longa, ver num jovem como tu falar de educação com esse compromisso, com esse encanto e com essa realização, porque tu já realizas um trabalho diferenciado, e eu tenho certeza que tu nos trouxesse um projeto aqui, porque nós poderíamos aqui falar sobre muitos outros. Então, acho que atingimos o nosso objetivo nesse primeiro podcast, que virão muitos outros por aí, no sentido de sermos esse espaço reflexivo, esse espaço orientador. Hoje temos e agradecemos mais uma vez o apoio e o patrocínio da Aprende Brasil, que estava conosco nesse projeto, já esteve conosco quando realizamos lá em janeiro um seminário pela Consultoria Educação e Ação, sempre tentando fazer com que a gente tenha espaços em que nós podemos construir coletivamente, mas nós podemos trocar experiências, porque ninguém é dono de uma experiência, é dono de uma certeza ou é dono de uma receita, porque em educação não há receita. Mas há possibilidades, há compromissos que precisam ser reiterados cotidianamente, né, nos espaços e nas funções que nós exercemos, e estar secretário, Luiz Fernando, exige esse comprometimento, exige, né, esta atenção, exige esta competência, né, no trabalho. Estar nos espaços, Márcia, que hoje nós estamos também, exige muito conhecimento, exige muita articulação, exige essa escuta que tu falas, né? Essa escuta densa, essa escuta atenciosa, essa escuta que valoriza a fala do outro, porque é a partir da fala do outro que eu também planejo, que eu também ressignifico e que eu também coloco em prática essas políticas públicas, que por vezes nós participamos da sua construção, por outras nós apenas aderimos, e por outras nós também impulsionamos que elas sejam reorganizadas. E acho que nós estamos num momento muito propício para isso na educação. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês, e vou deixar aí uma lembrança para os dois, que traz um pouco dos nossos projetos que também realizamos enquanto Consultoria Educação e Ação, que está há 8 anos atuando, mas sempre com esse compromisso da ação, da reflexão e da ação. Porque não temos receitas prontas, ninguém tem receita pronta em educação. Nós temos contextos que vão se somando, experiências exitosas que vão sendo demonstradas, que vão sendo compartilhadas e que vão sendo vivenciadas em outros contextos, e que talvez terão outros resultados que, somados aos resultados que nós temos, vão efetivamente fazer uma educação inclusiva, de qualidade, com equidade e com aprendizagem, porque a escola, e nós temos reiterado muito isso, ela precisa ensinar. Ela tem esse compromisso com a vida dessas crianças, que eles possam ter esse olho no brilho e acreditar, né, num amanhã melhor. Então, muito obrigada, querida Márcia, por contar contigo, por ter aceito o convite de estar aqui conosco. Muito obrigada, secretário Luiz Fernando, e que a gente possa seguir se encontrando nos caminhos
da educação. Então, nós aproveitamos, ao finalizar, para também estarmos expondo 3 dos nossos projetos. Um deles é o Memórias de Ser Professor, que pretende ser um espaço onde o professor vai relatando a sua trajetória, porque nós precisamos registrar aquilo que fizemos ao longo da nossa vida profissional, porque ela é feita de muitos sonhos, mas também de muitas realizações, de muitas experiências que podem ser compartilhadas com outros, de muitos momentos importantes que nós vivemos com o colega professor, com os colegas professores da educação, com o nosso aluno, né, com os estudantes, com os pais, com a comunidade escolar. E também o livro dos sonhos, porque é preciso seguir sonhando, né? E o sonho, ele nos impulsiona para frente, ele faz com que a gente nunca chegue lá naquela linha de chegada, né? Porque ela é imensa e ela nos move, né? Ela faz com que a gente seja esse agente cotidiano aí de transformação. E também um projeto da Carla Camila com o Kleber Fabiano, que é o Livro dos Sonhos, um livro interativo para as crianças, principalmente da educação infantil e dos anos iniciais, que vem acompanhado de uma formação que trabalha toda a questão prevista também na BNCC. Então, são alguns dos projetos da Consultoria Educação e Ação que podem contatar conosco, caso tenham interesse, principalmente agora para as formações de julho. E eu gostaria, então, de mandar um abraço para a Carla Camila, que também deve estar aí nos acompanhando, também as nossas assistências aí que estão conosco, a Ana Paula e o Paulo, que tem sido aí um incentivo na minha caminhada enquanto profissional da educação, porque é uma caminhada que a gente não faz sozinho, ela requer muito tempo, muita doação e muita paixão. E a paixão acho que move nós 3 aqui. Então, muito obrigada e finalizamos aí o primeiro podcast. Muito obrigada. Obrigada. Para as considerações. Primeiro dizer que é um prazer estar com 2 amigos que a educação me apresentou. A educação tem disso, né? Encontros e reencontros, e trazem muitos amigos, sim. Amigos que são parceiros para a vida. Porque, para além de sermos colegas no trabalho, né, a amizade foi fortalecida por essa transformadora educação, que é uma política tão importante. Então, gratidão, Fátima, por estarmos juntas, gratidão, Luiz Fernando, por termos esses encontros e essa oportunidade de sempre aprender, e principalmente de inspirar. Porque ouvindo, né, tanto a trajetória e as problematizações e perguntas da Fátima, quanto as boas práticas que tu trouxeste, faz com que a gente tenha, assim, brilho no olho, com que as nossas janelas da alma se abram cada vez mais. E o coração transborda de dizer, estamos no caminho certo. Bom. Fátima, Márcia, também uma honra, uma gratidão enorme poder estar nessa primeira iniciativa, né, do podcast sobre educação. Que nós possamos, a partir daqui, inspirar tantas outras pessoas e, casualmente, podermos tocar o coração das pessoas para que, assim como nós, sejam movidas pela paixão, pelo entusiasmo e que possam, a partir da sua atuação, a partir das possibilidades que a gestão dá para que essas pessoas também movam suas intenções para transformar a vida das pessoas. Então, agradecer essa oportunidade. Te agradeço, Fátima, por ter olhado, né, lá para Piratini, para uma cidadezinha de 17 mil habitantes, e ter escolhido a nossa prática, a nossa experiência, para alavancar outras políticas, outras possibilidades em outros territórios. Muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez, Márcia, Luiz Fernando, a todos que também nos assistem, e até o próximo podcast sobre educação.